Tudo começou muito antes de 1914. Muito antes do primeiro tiro. A Europa não foi destruída por acidente. Uma pressão cresceu lentamente e ninguém queria parar. As nações cresceram, tornaram-se mais fortes, mais ambiciosas. E eles começaram a competir pelo controle do mundo. O capitalismo exigia expansão. Mais recursos, mais mercados, mais poder. Então apareceu o imperialismo. As grandes potências sentaram-se para dividir o planeta. Como se fosse um tabuleiro sem dono. Mas um deles crescia mais rápido que os outros. A Alemanha. E ela não estava disposta a ficar para trás. As tensões começaram a aumentar. Alianças, rivalidades, medo. A Europa deixou de ser um continente. E se tornou um campo de batalha à espera. Quando a guerra estourou em 1914. Não foi o início do conflito. Foi a consequência inevitável de tudo que vinha sendo construído em silêncio. Mas o que ninguém esperava é que a guerra não destruiria apenas países. Também destruiria sistemas inteiros. Revoluções, queda de impérios e novas ideologias nascidas do caos. O mundo nunca mais seria o mesmo. A Europa passou décadas sem uma grande guerra. Isso criou uma ilusão perigosa. Os poderes cresceram, expandiram-se e acumularam poder sem se confrontarem diretamente. Parecia estabilidade. Mas na realidade era um equilíbrio frágil. Abaixo da superfície, as tensões aumentavam. O ponto mais instável foi nos Balcãs, onde duas forças colidiam constantemente: a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Cada movimento naquela região aproximou um pouco mais o conflito. Enquanto isso, a Alemanha crescia rapidamente. Sua ascensão alterou o equilíbrio de poder na Europa e gerou desconfiança nos demais poderes. Para se protegerem, as nações começaram a formar alianças, blocos fechados, compromissos militares, promessas de apoio em caso de guerra. A Europa deixou de ser um grupo de países independentes e começou a funcionar como um sistema conectado. Se alguém caísse, todos pareciam arrastados. O que antes eram conflitos isolados, agora eles poderiam se transformar em uma guerra total. Todo o continente estava se preparando, sem saber, para um confronto inevitável. No início do século XX, a Europa já estava dividida em dois grandes blocos. As alianças estavam formadas, mas a guerra ainda não parecia inevitável. Então apareceu um fator decisivo: a Alemanha. Seu crescimento foi rápido, constante e superior ao de qualquer outra potência europeia. Em poucos anos, superou seus rivais em indústria, economia e capacidade militar. Mas esse crescimento trazia um problema. A Alemanha não tinha espaço suficiente, nem colônias suficientes, nem acesso direto a todos os recursos que precisava. E decidiu mudar isso. Sua política externa deixou de ser defensiva. Ela se tornou expansiva, ambiciosa e imprevisível. A Alemanha começou a construir uma grande frota capaz de desafiar o domínio naval da Grã-Bretanha. Também reforçou seu exército, preparando-se para um conflito em grande escala. A mensagem era clara: eu não queria apenas existir na Europa. Queria dominar. Essa mudança alterou completamente o equilíbrio. A Grã-Bretanha viu uma ameaça direta ao seu poder marítimo. A França o interpretou como um risco para sua segurança. A Rússia o entendeu como um obstáculo para sua expansão. Cada potência começou a se preparar. Não para evitar a guerra, mas para ganhá-la.
A Europa já não era um continente em tensão. Era um sistema de contagem regressiva. No início do século XX, as tensões deixaram de ser teóricas. Começaram a tomar forma real. França e Grã-Bretanha, antigos rivais, decidiram deixar para trás seus conflitos. Assinaram um acordo. A Entente Cordial. Não era uma aliança militar direta, mas mudava o equilíbrio de poder na Europa. Pela primeira vez, duas grandes potências deixavam de competir entre si e começavam a se coordenar. A Alemanha interpretou isso como uma ameaça. Ele tentou quebrar esse novo equilíbrio e escolheu um cenário concreto: Marrocos. Em 1905, a Alemanha interveio, desafiando a influência francesa na região. O objetivo era claro: enfraquecer a relação entre França e Grã-Bretanha. Mas aconteceu o contrário. A França recebeu apoio. A Grã-Bretanha não recuou. E a Alemanha ficou exposta. A crise não terminou em guerra, mas deixou algo muito mais perigoso: desconfiança, tensão acumulada, e a certeza de que o próximo conflito não seria diplomático, seria militar. A Europa já não estava apenas dividida. Agora ela estava se testando, medindo forças, preparando-se para o que viria depois. A Europa já não estava apenas dividida. Agora estava carregado, pronto para explodir. No coração do continente existia uma região instável, os Balcãs. Um território onde coexistiam tensões antigas, impérios enfraquecidos e povos que queriam a independência. A Áustria-Hungria tentava manter o controle. A Sérvia aspirava a expandir-se. E a Rússia assistiu, protegendo os povos eslavos, mas também defendendo seus próprios interesses. Cada movimento nos Balcãs não foi um acontecimento isolado. Foi uma ameaça para todo o equilíbrio europeu. Uma faísca num campo cheio de pólvora. Ao mesmo tempo, as grandes potências começaram a preparar-se. Não com palavras, com aço. A Alemanha e a Grã-Bretanha iniciaram uma corrida naval sem precedentes. Barcos maiores, mais rápido, mais destrutivo. Não foi defesa, foi antecipação. Cada nação se armou. Não no caso da guerra chegar, mas porque eles sabiam que isso estava por vir. A Europa deixou de ser um continente em paz. Tornou-se um sistema em tensão. Um mecanismo perfeito, esperando apenas por um sinal. Um tiro. Um erro. Ou um destino inevitável. A Europa já estava preparada. Não pela paz, mas pela guerra. Só faltava uma faísca. E chegou em Sarajevo. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um jovem nacionalista, Gavrilo Princip. Um tiro. Um momento. Mas não foi um evento isolado. Foi o sinal que todo o sistema esperava. A Áustria-Hungria reagiu imediatamente. Acusou a Sérvia, exigiu respostas impossíveis e decidiu atacar. Então o mecanismo foi ativado. A Alemanha apoiou a Áustria. A Rússia mobilizou-se em defesa da Sérvia. A França apoiou a Rússia. E a Alemanha declarou guerra. Toda a Europa se mexeu. Não houve pausa. Não houve reflexão. Apenas decisões encadeadas, como fichas caindo uma após a outra. Em poucos dias, todo o continente estava em guerra. Mas a guerra não começou em Sarajevo.
Sarajevo foi apenas o gatilho. A guerra tinha começado muito antes, nas alianças, nas ambições, no medo e na preparação constante para um conflito inevitável. A Europa não caiu na guerra. A Europa já vivia dentro dele. E naquele verão de 1914, a história cruzou um ponto sem volta. Tudo aconteceu em questão de dias. Em 31 de julho, a Alemanha emitiu um ultimato à Rússia, exigindo a sua desmobilização imediata. A Rússia recusou, e então a Alemanha declarou guerra. 2 dias depois, o conflito se espalhou para a França. Mas o movimento decisivo foi outro. A Alemanha invadiu a Bélgica, um território neutro. Esse ato mudou tudo. A Grã-Bretanha não pôde ignorar isso, e entrou na guerra. Em menos de uma semana, toda a Europa foi envolvida num conflito total. As alianças foram ativadas como um mecanismo automático. Ninguém poderia detê-lo. Ninguém queria impedi-lo. E o mais surpreendente é que muitos comemoraram. Após décadas de tensão, a guerra foi saudada com entusiasmo. Multidões encheram as ruas, bandeiras hasteadas, discursos patrióticos. Eles pensaram que seria rápido. Eles pensaram que seria glorioso. Eles acreditavam que voltariam em breve. Mas eles estavam errados. Muito errado. O que começou como uma cadeia de decisões rápidas, tornar-se-ia num dos conflitos mais devastadores da história. A Europa não só tinha entrado na guerra. Tinha entrado numa nova era. Uma era de destruição total. E não havia como voltar atrás. Mas a guerra não terminou como esperavam. Não foi rápido. Não estava limpo. Ficou lento, pesado e profundamente destrutivo. A frente ocidental ficou num impasse total. Quilômetros de trincheiras. Homens enterrados na lama. E uma guerra onde você pode avançar alguns metros. Custou milhares de vidas. As ofensivas foram repetidas uma e outra vez. Verdun. O Somme. Nomes que não representavam vitórias. Mas desgaste. Puro desgaste. Os soldados viviam sob fogo constante. Cercado pela morte. Sem possibilidade de fuga. A tecnologia avançava. Mas não para salvar vidas. Para destruí-los mais rápido. Metralhadoras. Artilharia pesada. Gás venenoso. E pela primeira vez, os tanques. Máquinas projetadas para romper a frente. Mas ainda imperfeitas. Incapazes de mudar o destino imediato da guerra. Enquanto isso, no leste, a guerra era diferente. Mais movimento. Mais espaço. Mas igualmente brutal. A ofensiva russa de Brusílov conseguiu um golpe devastador contra a Áustria-Hungria. Capturaram centenas de milhares de prisioneiros. E durante um momento, pareceu que o equilíbrio podia se quebrar. Mas não foi suficiente. Porque esta guerra já não dependia de uma única vitória. Era um sistema de desgaste total. Onde eu ganharia? Não o mais forte, senão aquele que resistisse mais tempo. A Europa já não lutava para avançar. Lutava para não desmoronar. E a cada dia que passava, a guerra estava se tornando mais longa, mais cara e mais impossível de deter. A guerra continuava avançando, mas não para a vitória, para o desgaste. Após Verdun, chegou outra ofensiva. O Somme. Uma batalha projetada para romper a frente alemã.
Mas o que aconteceu foi outra coisa. O primeiro dia, dezenas de milhares de soldados britânicos caíram. Em questão de horas, a ofensiva continuou durante meses. Avanços mínimos, custos enormes e uma realidade cada vez mais clara. Não havia maneira rápida de ganhar. Os generais insistiam, mas a guerra já não respondia a planos. Respondia ao desgaste, à resistência, à capacidade de suportar mais perdas do que o inimigo. Enquanto isso, o conflito se estendia além das trincheiras. No mar, Grã-Bretanha dominava. Sua frota bloqueava a Alemanha, isolando-a do comércio e enfraquecendo sua economia. A Alemanha respondeu com submarinos. Uma nova forma de guerra. Invisível, imprevisível e letal. Em outros frontes, as tentativas de quebrar o equilíbrio também falhavam. Gallipoli. Uma operação ambiciosa para abrir uma rota para a Rússia, terminou em desastre. Milhares de mortos e nenhuma vitória. A guerra já não tinha direção clara. Se expandia, consumia recursos e exauria todos os bandos. A Europa estava presa em um conflito que ninguém poderia vencer rapidamente. Mas isso ninguém poderia abandonar. E quanto mais durava, algo ficou mais claro. Esta não foi uma guerra normal. Foi uma guerra total. E ele ainda não havia mostrado o pior. A guerra não foi travada apenas nas trincheiras. Também houve combates no mar. A Grã-Bretanha impôs um bloqueio total, isolando a Alemanha. Sem comércio, sem suprimentos, sem saída. Foi uma guerra diferente. Não contra exércitos, contra a economia e contra a população civil. A Alemanha respondeu com submarinos, ataques invisíveis, repentino, sem aviso prévio. Os navios foram afundados. Não importa quem viajou neles. Então algo aconteceu. A Lusitânia. Um transatlântico afundado. Mais de 1000 mortos. Muitos deles civis. A reação foi imediata. A opinião pública mudou. A guerra não estava mais distante. E estava começando a parecer real. Por um tempo, a Alemanha interrompeu a sua guerra submarina. Mas a tensão não desapareceu. Porque o mar não era mais um espaço neutro. Foi outra frente. Outro campo de batalha. Enquanto isso, as grandes frotas procuravam o confronto decisivo. Jutlândia. O maior confronto naval da guerra. Aço contra aço. No meio do mar. Mas mesmo aí, não houve uma vitória clara. Apenas mais desgaste. Mais incerteza. Mais guerra. A Alemanha não conseguiu quebrar o domínio britânico. E a Grã-Bretanha não poderia destruir a frota alemã. O equilíbrio continuou. Mas algo mudou. A guerra já não era apenas europeia. Estava se tornando global. Afetando economias, populações e decisões em todo o mundo. E cada movimento trouxe novas potências para mais perto do conflito. Porque numa guerra total, ninguém permanece neutro para sempre. Enquanto a guerra continuava, 2 eventos mudaram tudo. Primeiro, Estados Unidos. Durante anos, ele permaneceu neutro.
observando, negociação, beneficiando do conflito. Mas essa neutralidade não poderia durar para sempre. Ataques de submarinos alemães e o afundamento de navios com civis. Eles mudaram a opinião pública. A guerra não estava mais longe. Era uma ameaça direta. Em 1917, Estados Unidos tomou uma decisão: entrar na guerra. Não apenas como apoio, mas como uma força capaz de inclinar a balança. Milhões de soldados, recursos industriais e uma economia intacta. O equilíbrio começava a se romper. Mas ao mesmo tempo, no outro extremo da Europa, ocorria o contrário. Rússia desmoronava-se. Anos de guerra, fome, derrotas tinham levado o país ao limite. A população se levantou. O exército começou a falhar. E o sistema colapsou. Em 1917, o czar abdicou. O velho império desaparecia. Mas o caos não terminava aí. Porque em meio a essa crise, apareceu uma nova força. Os bolcheviques, dirigidos por Lenin, prometiam algo simples e poderoso: paz, pã e terra. Enquanto outros duvidavam, eles atuavam. E pouco a pouco, tomaram o controle. A Rússia estava saindo da guerra. Mas ele entrava em uma revolução. Uma revolução que mudaria o mundo. Assim, no mesmo ano, a guerra se transformou completamente. Um gigante entrava no conflito. E outro desmoronava por dentro. O equilíbrio já não era o mesmo. E o final começava a tomar forma. Mas a história não parou por aí. Porque enquanto a Rússia caía nas mãos dos bolcheviques, tomaram uma decisão que mudaria a guerra: sair do conflito. Em 1918, assinaram a paz com a Alemanha. A frente oriental desaparecia. E a Alemanha ficava livre. Livre para concentrar todas as suas forças em um único objetivo. O Oeste. Era sua última oportunidade. Sua última tentativa de vitória. Na primavera de 1918, lançaram uma ofensiva massiva. Rápida. Violenta. Decisiva. Avançaram como nunca antes. Quebrando linhas. Empurrando os aliados. Aproximando-se perigosamente da vitória. Parecia que tudo poderia mudar. Mas algo havia mudado no equilíbrio. Estados Unidos já estava na guerra. E suas tropas começavam a chegar. Frescas. Numerosas. Imparáveis. Os aliados resistiram. E pouco a pouco, começaram a recuperar terreno. A Alemanha havia apostado tudo. E estava perdendo. O desgaste. Fome. O cansaço. Eles estavam começando a quebrar sua capacidade de luta. E então, chegou o fim. Em novembro de 1918, a Alemanha pediu um armistício. A guerra acabou. Depois de anos de destruição, milhões de mortos e um continente devastado, nada nunca mais foi o mesmo. A Europa já não era o centro do mundo. Os impérios haviam caído. E uma nova era estava apenas começando. Mas a paz
Não seria o fim. Seria apenas o início de algo ainda maior. A história não terminou aí. Quando a Rússia caiu nas mãos dos bolcheviques, eles tomaram uma decisão que mudaria a guerra. Saia do conflito. Em 1918 eles assinaram a paz com a Alemanha. A frente oriental desapareceu. E de repente, a Alemanha estava livre. Livre para concentrar todo o seu poder em um único objetivo: o Oeste. Foi sua última chance. Sua última tentativa de vitória. Na primavera de 1918 lançaram uma ofensiva massiva. Rápido, violento, imparável. Eles avançaram como nunca antes. Eles quebraram linhas. Eles pressionaram os aliados. Por um momento, parecia que eles poderiam vencer. Mas o equilíbrio já havia mudado. Os Estados Unidos estavam em guerra. E suas tropas estavam começando a chegar. Fresco. Numerosos. Decisivo. Os aliados resistiram. E pouco a pouco, eles começaram a recuperar terreno. A Alemanha apostou tudo. E eu estava perdendo. O desgaste. Fome. O cansaço. Eles acabaram quebrando sua resistência. E então, chegou o fim. Em novembro de 1918, a Alemanha pediu um armistício. A guerra acabou. Milhões de mortos. Um continente devastado. Nada nunca mais foi o mesmo. A Europa deixou de ser o centro do mundo. Os impérios caíram. E uma nova era começou. Mas a paz não foi o fim. Foi só o começo de algo muito maior.